das comemorações dos 50 anos do curso. A gente espera, né, que em situação tão positiva e tão boa quanto essa que nós estamos aqui, né, com esse clima gostoso, todos bem descontraídos, até sentados no chão, né, para prestigiar as nossas duas queridas ex-professoras que aceitaram muito gentilmente, né, estar conosco hoje, para refletir também um pouco sobre a trajetória do curso, sobre o que é ser professor de História, o que foi ser professor, né? Ser professor de História, as condições de trabalho, né? O que era ser pesquisador, nesse tempo em que elas estiveram também à frente das disciplinas do curso de História que nós frequentamos como ex-alunos do curso, né? Então, eu queria passar a palavra para o Paulo, né, que vai também descrever um pouco a atividade que nós pensamos para hoje. Vocês devem estar percebendo aqui que a gente fez um pequeno PowerPoint, bem singelo, como é singela esta atividade hoje, né, com algumas imagens que muito gentilmente a Heloísa também cedeu, algumas que eu encontrei nas gavetas lá da sala da coordenação. Que eu sabia que existia, né? Isso, aí procuramos a tal da caixa preta, mas não achamos. Tem uma caixa preta. Tem uma caixa preta, mas ela tem outra função, não é de guardar fotos. Pois é. Então eu passo a palavra para o Paulo, tá, que vai descrever um pouco como nós pensamos as atividades ao longo desta semana. Alguns de vocês estão vindo da atividade com o professor Luiz Fernando, que nós já também fizemos uma pequena homenagem a uma aluna, né, que hoje o curso está fazendo 47 anos, e essa aluna tem 47 anos, é a única aluna do curso agora com 47, com a idade do curso, tá ok? Então, Paulo, por favor. Bom, pessoal, vou falar bem pouquinho para a gente passar logo para a atividade. A ideia era que a gente não deixasse passar em branco também essa semana, que para nós é tão importante, né, para os 47 anos do curso. Também mostrar que o historiador ele não tem a mania só das datas redondinhas, né? Não fica para 50 anos para a gente se reunir, conversar. E também que tudo tem história, até o nosso curso de História, né? Quer dizer, nós, vários dos professores aqui se formaram aqui nessa casa, né? A gente tem vários aqui presentes, né? Professora Eliane, eu, professora Cirlei, fomos colegas de graduação aí e passamos, né, por vários professores. A ideia era um pouco fazer esse diálogo, né, entre como era antes, como é que é agora, fazer um certo trabalho aí de lembrança, de memória, também de imaginação, né, para comemorar também essa passagem de tempo. Professora Neide, professora queridíssima de Geografia, de um tempo em que a História e a Geografia caminhavam absolutamente juntos, né? E isso foi algo que a gente perdeu, né? E era uma época muito legal. A professora Helga, você já deve ter ouvido falar bastante dela, né? A professora Helga nos aterrorizava a todos, até hoje ela olha para nós e a gente corre, né? O Fernando estava com medo de que tivesse a nota descontada na prova, eu disse, não, nós já nos formamos. Não. A professora Helga era uma das professoras que, né, introduziu a pesquisa aqui na Unicinos, uma pessoa que tinha, né, o hábito da frequência em arquivos, coisa que ela tem até hoje, e eu sou meio suspeito para falar porque eu fui bolsista de iniciação científica da Helga, assim, aprendi boa parte a luta contra as traças e tal com a professora Helga, e a ideia é a gente fazer então uma conversa bem informal, tranquila com essas nossas professoras tão queridas, coordenadas por uma professora também querida, que faz parte da história do curso, professora Capovilla, que aceitou esse encargo logo que nós tivemos a ideia. Ai, meu Deus! Porque vocês sabem que uma ideia, ela só passa a ser uma coisa boa quando alguém diz, tá bom, eu faço. E foi o que a Capovilla, né, depois da nossa ideia, resolveu executar. Eu só queria mostrar algumas fotos rapidinhas aqui, né, pra gente... É a primeira versão, né, Paulo, do fotográfico, porque agora nós vamos começar a coletar os que tem, né, para fazer. O Israel está boicotando, estamos entrando no túnel do tempo. Aí. Olha só, olha Helga. Você conhece essa foto? A Beatriz. Aquela com a mão no queixo ali, charmosérrima, como sempre, professora Beatriz Franzen. Alguns de vocês talvez tenham sido alunos dela. E aqui tu está falando aqui, exatamente. E ali a professora, nessa outra vai aparecer. A Helga está aqui. Aqui, essa foto. Olha tudo. Mas que charme.
Professora Beatriz Franzen, professora ali, professora Beatriz. A Beatriz está aqui, ó, no centro da foto, tá aqui. É a primeira turma, né, pelo aí. Aqui, professora Beatriz Franzen, numa formatura. Ai, linda. Eu tinha a minha também. Aí a mãe do Antônio, foi nosso aluno, Também. do Toninho. Ali, professor Baldiceira, Aí já deu um corte. que também é desse clã. Professor Baldiceira, é com a turma. Essa é a turma do Marcos Witt. Marcos Witt, que é nosso professor aqui. Ele É o Marcos Witt, está aqui. Está o Baldiceira ali também. Eu acho que O Witt está aqui, ó. é. Aqui está o Barba. Baldiceira. A loira ali, eu acho que é a Rosvitch, que é a professora da Cefaz. Não, não é a Rosvitch, que é a Tânia. Que é a Tânia, que trabalha no museu em Dois Irmãos. A Carla, que fez mestrado. E o Severo, que é a professora... Não sei se Severa na URI. A minha colega de trabalho. É que eu fui para a ninfa dessa turma, eu sei todos. aqui lá no PPG, a professora Beatriz Franzen, A professora Sinara. Tânia, professora Sinara. Acho que é o reitor da Universidade do Porto, né? Ali, professora Helga, professora Beatriz Franzen, professora Capovilla, professora Raiz. Meu Deus. A Raiz ali quando ela era velha. Hoje ela acabou, né? Tá, pessoal, isso aqui era só para começar. Passo a palavra agora para a professora Capovilla, de sequência do nosso trabalho. Bom, eu quero dizer para vocês, para o Paulo e a Eliane, que foram os cabeças, digamos assim, né, que pensaram no primeiro momento essa atividade. Claro que eu ia aceitar, né? Eu achei muito bom, muito interessante, muito respondendo a uma coisa que várias vezes, em outra ocasião, quando eu era coordenadora, eu também já passei por esse trabalho também de coordenação. A gente sempre se perguntava, nós nascemos em 1964, e é um curso de história. É claro que um curso de história que nasce em 64 foi pensado em 63, graças a Deus, né? Então, mas a gente tem que se perguntar, né? Aqui viemos, como estamos, como é que nós nos vemos nascidos neste ano da graça de 1964, não é? Tantas mudanças na história do Brasil e tão importante nesse sentido. E eu quero dizer, quando o Paulo disse, nós todos passamos por aqui, dessa turma aqui, primeira que passou fui eu, né? Mas é mais ou menos no tempo que o Baldiceira fez, só que o Baldiceira fez primeiro letras e depois filosofia, e letras e depois história, né? Mas eu entrei no curso de história na Unicinos em 1968. Eu acho que o pai e a mãe de vocês estavam casando, mais ou menos, ou o avô e a avó, e eu já estava no curso de história, né? Então, não, falemos mais de tempo aqui agora, né? O tempo de 47 anos é muito significativo. Eu acho que é um jovem curso de história, né? E eu quero parabenizar vocês dois pela ideia e acho que a gente tem que começar mesmo a fazer e a se ver e a conversar com os professores, com os nossos professores, que também as duas foram minhas professoras. Não, a Neide não foi minha professora, né? A Beatriz Franzen foi minha professora de geografia, e a gente conversava na Neide, e o professor Kuhlmann foi meu professor de geografia também, depois foi para a PUC e tal. Então, eu sou anterior à Neide, que entrou em 70, que vocês vejam, né? Que é um tempo, né? Mas nós temos muitos alunos em muitos cursos, não só na história aqui da Unicinos, mas outros tantos, né? Que estão em outros cursos e que fizeram este curso de História certamente, que o curso de História da Unicinos, dessa caminhada de 47 anos e passando por estes e outros professores, tem uma história não só em São Leopoldo, como no Vale dos Sinos, com certeza a gente tem. Então, um pouco dessa história eu queria ouvir, e nós vemos aqui, ouvir as nossas duas colegas.
Por mim, tanto faz começar à esquerda ou à direita, né? Podemos escolher começar por quem chegou primeiro aqui. Pode ser, pergunta a você. Né? Pode ser isso aí, já é um critério. É um critério isso. Então tá bom. Então a palavra, professora Helga Valame Grafículo, por favor. Bom, eu não podia me resistir a aceitar o convite, apesar de estar numa fase de, depois de um acidente gravíssimo, eu estar ainda meio com a cabeça tonta, né? Mas tive que aceitar exatamente porque quem fez o convite foi a Heloísa, e a Heloísa teve uma época que ela não se desgrudou de mim. Ela fez 2 cursos de especialização, um aqui na Unicinos, outro na URGS, sendo minha orientanda, foi minha orientanda no mestrado, e quando ela disse, eu vou fazer contigo o doutorado, eu disse, não, chega! Cortou você, tá? Eu tive na banca de doutorado dela, mas me neguei a ser de novo a sua orientanda. Eu gostaria de colocar algumas coisas que ficaram na memória em relação ao período em que eu lecionei aqui, eu vou depois voltar. Eu comecei a lecionar aqui quando o curso era a Faculdade de Filosofia, e o prédio era aquele prédio gostoso, meio velho, lá perto da rodoviária, não é? E era um prédio que me impressionava sempre, né? Sempre me impressionou, especialmente por uma coisa. Eu tive um professor na universidade, porque eu sou da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu tive um professor que veio daqui, que era o Balduino Ramos. Um professor do qual eu não posso me esquecer, não é? Com aquela patina, não é? Hoje os pais vão usar a patina, às vezes aquela patina, usando aula. Exatamente. Estão vivos! Não vou editar. Ele foi meu professor de antropologia, foi inclusive o nosso, para mim, na formatura de licenciatura, que nós tínhamos duas formaturas, e o que depois me chamou a atenção é que foi um irmão dele, ainda paz, antes que uma freira o tirasse o cabelo, até bom, né? Que foi o irmão do padre Balduino, que foi meu professor lá na URGS, e que depois foi meu colega na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também como seu irmão, o Gambinho, como nós chamamos dele, e ele, num belo dia, no final do ano de 1964, nós nos encontramos no corredor da então Faculdade de Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele me fez um convite. Eu estou te convidando, Helga, para tu lecionar História do Brasil lá na faculdade em Paulo. Eu olhei para ele e perguntei, mas tu sabe que eu não sou católica? Eu sou evangélica de confissão luterana? Eu disse, não importa. Aceitas ou não aceitas? E lá vim eu, não é, para esse prédio histórico de São Leopoldo, lecionar a área de história. Eu inaugurei a área de história e aqui lecionei até 1987. De 1967
a 1987. Alguém já me perguntou, Helga, por que tu saíste da universidade? Já então, em 97, não se falava mais em faculdade de filosofia, então se falava em ensino, no prédio. É esse, a área é essa onde nós vivemos. E a minha resposta sempre era a mesma. Eu fui a primeira doutora em História do Rio Grande do Sul. Todos meus colegas, meus amigos sabem. E fiz a defesa da minha tese em dezembro de 1972 na Universidade de São Paulo, né, na USP. E no momento que eu trouxe o título, e aí eu quero só lembrar que a primeira homenagem que eu recebi pelo título foi exatamente aqui. Foi num churrasco. Olha a memória da gente. Foi no início de 1973, que a minha defesa tinha sido em dezembro de 1972. Mas o fato de eu ter trazido pela primeira vez um título de doutor em História para o Rio Grande do Sul aumentou os pedidos que me eram feitos das mais diversas universidades e faculdades para participar de cursos, para participar de bancas, para participar de congressos, e isso acabou me sobrecarregando. E em 1977, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul começou os seus cursos de especialização na área de História do Rio Grande do Sul, que eu também tive que assumir lá e aqui. E o curso de especialização nos foi imposto pela reitoria da universidade, porque nós queríamos começar logo com o mestrado. E o reitor disse, não, vocês não têm experiência, vamos começar com cursos de especialização. Quem é que esteve aqui? Não só organizar, mas eu tive que dirigir esses 5 cursos de especialização que nós fizemos entre 1977 e 1983. E isto nos possibilitou pensar em um curso de mestrado que começou no ano de 1986, e da primeira turma, a Heloísa fez parte. Ora, 1986, mestrado. Em 1987, eu pedi a minha aposentadoria aqui na ensino, que não dava para eu dar conta do serviço que eu tinha como coordenadora dos cursos de especialização. Como primeiro coordenador do mestrado, o reitor me impôs, não sai curso de mestrado se tu não fazeres a coordenação. Lá fui eu fazer a coordenação do mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Não é? Então, as datas explicam, não é? Nós tivemos aprovado o nosso curso de mestrado em 1986. Eu logo entrei também como professora desse curso e em 87 não houve outra possibilidade, senão eu me aposentar aqui, porque não dava conta do recado como se costuma dizer. Mas eu quero fazer mais alguns retrocessos, memorizar algumas coisas que aconteceram quando eu entrei aqui na faculdade em 1965. A Heloísa já falou, foi um período bravo. Aqui na Unicino eu não tive maiores problemas, mas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul eu tive. Não é? Porque eu nunca tapei o sol com a peneira.
E de repente meu marido foi chamado pelo terceiro exército, dizendo, senhora, manda tua mulher acalmar. A minha acalmar, meu marido pensou assim, vai ser difícil. Mas em todo caso, isso passou. Mas quando eu entrei aqui na Unicinos, eu me tornei amiga e amiga, fomos até a sua morte. A Beatriz. Quer dizer, é uma lembrança que eu guardo desses anos que eu lecionei aqui primeiro na Faculdade de Filosofia e depois na Universidade, na Unicinos. Foi um convívio muito rico. Nós vivíamos em congressos, apareceram ali algumas fotos da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, mas nós fomos a outros congressos sempre juntos. E essa amizade durou após a minha saída da Unicinos, porque a Beatriz faleceu o ano passado e foi um golpe muito grande para mim, porque pouco antes eu tinha perdido outra colega minha, muito chegada a mim na área de História, mas a URGS, que foi a professora Sandra Pesadelo. Então, foram perdas muito difíceis de superar, mas enfim, a vida é essa e a gente não tem outra coisa senão aceitar. E quero também, para encerrar essa minha curta fala, porque a cabeça não está funcionando como deve, dada o acidente que eu tive, e da medicação que eu tenho que tomar, que me deixa meio tonta, eu quero lembrar ainda que foram meus alunos, diversos dos atuais professores do curso de Química. Eu não vou ali citar, Paulo Roberto, que foi me orientando, e um belo dia ele me apresentou um trabalho. Vai baixar sua nota. Me apresentou uma parte da tese de mestrado dele, e eu perguntei para ele, e eu disse, Paulo, o que tu quer que eu faça com isso? Porque a minha vontade é jogar pela janela. Eu pela janela. Paulo Roberto, a Eliane e outros tantos que hoje são professores desta universidade e que eu tive não só o prazer, mas a honra de ser sua professora, E disso eu me orgulho muito. Obrigada pela sua atenção. Professora, poderia só fazer uma pergunta? Eu fiquei curiosa sobre o título dessa tese, que a senhora disse que recebeu parabéns no churrasco, mas a senhora chegou a dizer qual foi o título. O título da sua tese. E eu vou me lembrar. Pera você. Política rio-grandense, no segundo reinado, reinado, porque Império era o geral, né? No segundo reinado, eu peguei o período de 1845, fim da Guerra Civil dos Farrapos, e até a criação do Partido Republicano. Eu sei que ela. Eu te entrego. Obrigada, Helga. Por enquanto, desse bate-papo, passa a palavra, então, professora Leite. Eu agradeço também a Heloísa, Eliane, Paulo. E
Eu vou começar também lá no prédio. Eu comecei em 70, lecionando Geografia do Brasil, no curso ainda de Estudos Sociais, que se dividia depois no curso de História e mais tarde de Geografia. E o prédio tinha todas as características, mas para mim, que me preocupa com o espaço, eu achava que tinha um ar-condicionado perfeito, porque a gente não sentia frio nem calor dentro, porque tinha aquela pé direito alto e as árvores do outro lado, então dava uma amenização de espaço que eu achava, na minha percepção de espaço, o prédio era extremamente agradável. Assim que do outro lado depois foi feito de geologia, até durante um tempo o curso de geografia esteve ligado ao geociências, e eu acho que no dia do incêndio da geologia, eu acho que eu sofri tanto quanto cada uma das pessoas que estavam lá, que eu acordei com a notícia que tinha incendiado o prédio da geologia. Agora, os cursos eram poucos ainda, em 70, mas o reitor estava presente na sala dos professores todos os dias. Nós sabíamos quando ele não estava, que ele estava viajando. Então, nós não existia computador, não se fazia, quando a gente participava de congresso, não apresentava relatório escrito, mas o reitor sentava do lado e perguntava tudo, e a gente relatava todos os detalhes, e ele achava interessante, e ele dizia, mas isso ainda tem esse livro, e tem mais aquilo. Quer dizer, ele fazia uma forma de interdisciplinaridade com os professores, que eu achava extremamente rica, além de ter um fator, assim, afetividade até. Porque ele se interessava como as pessoas estavam, como os professores estavam, como os professores, um dia que houve um acidente na estrada, como é que vocês chegaram, o que aconteceu. Ele entrou num posto de gasolina. Derrubou o posto de gasolina. Nós passamos a marcha. Caiu em cima dela. Caiu em cima dela. Quem bateu em mim foi um ônibus, um caminhão carregado de saco de arroz. Então, os desastres da Elga, eles queriam saber se não tinha nos atingido. Não, nós estamos no outro carro para não evitar perigos maiores. Legal. Agora, acontece o seguinte, quer dizer, na verdade, quer dizer, uma série de elementos que a gente passou a trabalhar mais tarde, interdisciplinaridade, ali os professores de educação estavam presentes, quer dizer que a gente perguntava, a gente interagia. Quando começou a nutrição, até hoje, há pouco tempo, na minha família, eu dei uma receita, eu digo, como é que tu sabe disso? É professora de nutrição da Unicinos, na sala de professores que me ensinou isso. Então, havia um espírito universitário em que havia um enriquecimento pessoal, mais do que aquele simplesmente enriquecimento na ciência, havia um enriquecimento pessoal muito grande. Ao mesmo tempo que quando chegava, por exemplo, o reitor chegou num congresso na França, ele nos relatava tudo o que tinha acontecido, ele nos fazia um relato todo, e também nós tínhamos um enriquecimento ali daquele relato. Quer dizer, a universidade era pequena, mas havia um espírito universitário, um espírito de integração. Esse churrasco, como que foi feito em homenagem à Elga, depois se repetiram para o tomou um pobre, ela tomou um pobre, dançou, cerveja para mais de foi completamente encabulado, coitado, porque a Elga passou do ponto.
A Elga passou do ponto. E eu dirigi meu carro para Porto Alegre. E eu nesse dia não aconteceu nada. Foi descongestionamento por sorte. Nós podíamos o carro da Elga. Bom, acontece o seguinte, e o que eu vou dizer? Quer dizer que essa parte, outro aspecto também a professora Elga falou, que é esse pluralismo que hoje nós falamos, mas que, quer dizer, eles contrataram professora judia, professores de religiões completamente diferentes. Tinha uma professora de francês egípcia, que era islâmica, e que vinha com os trajes compridos diferentes, todo mundo achava diferente aquilo, mas a gente queria saber quantos filhos ela tinha 8, seu marido tinha outra mulher, não sei mais, todos a gente, para nós, representava uma curiosidade, né? Era a fofoca dos bastidores. Agora, em relação a isso aí, para mim, acho que foi muito importante na educação, na formação dos alunos, eles sentirem, quer dizer, que apesar de eles, como padres jesuítas, aceitarem essas diferenças de procedência, de religião, de crenças, todas as diferenças foram aceitas, muito bem aceitas desde o início. E outra coisa interessante é que, vamos dizer, isso aí se manifestava também de outras formas, também na aceitação de formas diferentes de trabalhar, de maneira de ser diferente, quer dizer, professores que introduziram inovação. Eu me lembro que o professor Antônio Orson introduziu no curso de línguas o estudo de histórias de quadrinhos. E nenhum outro curso tinha. E alguns diziam, não, está brincando. E aquilo representava um crescimento. E eu via que, assim, muitas coisas ele vinha e perguntava para os professores de história sobre história, para mim, para o professor Casimiro, que era de geografia, sobre outros aspectos. E, quer dizer, essa integração, ela se manifestava de formas as mais diferentes. O intervalo era, vamos dizer, não existiam tantas reuniões, tantos conselhos, mas o intervalo era um conselho. O intervalo era um momento de crescimento pessoal. E era um momento de integração e de até planejar coisas que a gente gostaria de fazer depois. Bom, eu lecionei geografia. A geografia, quer dizer, nós recebíamos alunos de diferentes procedências, quer dizer, a área contribuinte, vamos dizer, de influência da Unicinos era muito ampla, não existia a Universidade de Caxias, não existia a UBRA, não existia, estava começando não existia nenhuma dessas universidades, então vinham alunos da área de influência italiana, vinham alunos lá de Montenegro, vinham alunos de Taquara, vinham alunos de São Francisco de Paula. A gente até, de princípio, a gente já sabia um pouco, mais ou menos, já sabia a procedência até pela maneira de ser quase, pela maneira de falar. Mas depois eu logo entrava em contato e sabia quais eram as procedências. Além do trabalho normal de fazer, vamos dizer, relação na geografia, vamos dizer, quando a gente participava, tanto Casimiro como eu, de congressos da Associação dos Geógrafos Brasileiros, e a nossa associação tinha um trabalho muito interessante, que era, vamos dizer, a gente ia para um lugar no Brasil que era pouco conhecido na época. Por exemplo, a gente foi para Mossoró, no Rio Grande do Norte. Na época era Salinas e quase nada mais, e pouca coisa mais.
E a gente até se hospedava em casa de fazenda, a gente se hospedava e depois fez trabalho de pesquisa na área rural, 14 dias trabalhando na área rural, levantando, trabalhando e fazendo relatório científico. E esses trabalhos, tanto no norte do Paraná, quer dizer, nós fizemos congresso na época em que estava, vamos dizer, a Lavoura do Café no grande avanço para o oeste do norte do Paraná, quer dizer, a gente acompanhou a ocupação do oeste, do norte do Paraná, do oeste do Paraná, né? No oeste paulista, a gente acompanhou indo a excursões até Urucungá, até as grandes barragens que já estavam sendo construídas na época, com todos os problemas de o que acontecem hoje, mas com os impactos ambientais, etc. E quer dizer que isso aí depois, feito o trabalho, a gente tinha os relatórios feitos para a Associação dos Geógrafos Brasileiros e ficavam nos anais, que eram anais que representavam um trabalho científico, conforme os grupos que trabalhavam, e eram poucos no Brasil que participavam. Era em torno de 30 pessoas no máximo. Não era depois que, de 78 em diante, é que os congressos se abriram amplamente, é que ficaram, vamos dizer, os congressos, quer dizer que então elitista é, de certa forma. Agora, eu estava lá, mas a Unicino estava lá. Eu não sei, eu não me considerava elite da geografia brasileira, mas eu estava lá, né? Então, e a gente, isso aí, quando chegava a hora de fazer determinados trabalhos de pesquisa, trabalhar com conceitos, trabalhar com, quer dizer, usando um texto e trabalhando conceito, sempre procurei, por exemplo, numa das disciplinas, fosse Geografia do Rio Grande do Sul, ou Geografia Regional da Região Sul, ou uma das outras disciplinas no curso de Geografia, sempre levar para conhecer uma parte do espaço no próprio espaço. E assim a gente procurava fazer, por exemplo, uma visita às minas que existiam, minas de cobre em Caçapava do Sul, e ia acompanhada pela professora Flora, que era de geologia, da parte de geologia, e eu procurava verificar antes de ver toda a teoria de áreas de extração, ver o que representava de impacto ambiental, o que representava de outros aspectos, e os alunos faziam um relatório. Assim nós fizemos, vamos dizer, a refinaria Alberto Pasqualini, depois do trabalho do filho da Elza, um engenheiro. Esse engenheiro já me conhecia. Eu disse, a professora Leite, de novo. Então, a gente fazia uma visita, na época era de dia inteiro, e almoçava lá e oferecia um almoço dos engenheiros. Depois ficou só à tarde, racionalização de custos. Eu vou vamos ver, fazer a visita com uma exposição e depois a visita, e mas sempre redundava num relatório. Visitamos o Porto de Porto Alegre, antigo Porto. O Porto ainda era ativado, mas pouco ativado, mas os conceitos sempre a gente conseguia colocar os conceitos, a gente conseguia, vamos dizer, traduzir aquilo que tinha estudado na teoria numa prática de pesquisa em loco. E na prática, o aeroporto sempre houve coisas interessantes. Eu fazia uma prescrição ampla, tem que ir de calça comprida, as meninas tem que ir de tênis ou sapato baixo, mas elas achavam na época o aeroporto era um lugar assim, especial, assim, né? Não era um lugar hoje, que é um lugar popular. Não, o aeroporto era um lugar. Então, quer dizer, de repente vinha uma de salto alto, com um vestidinho. Eu digo, olha,
infelizmente não pode visitar lá em cima a área de carga e não sei o que nós vamos visitar. Vai ter que ficar aqui no saguão. As outras, quer dizer, os outros visitavam, e o relatório da Infraero era muito interessante, os tipos de cargas que entravam por ali, eles perceberem a entrada de cargas com uma alta especialização que vem por avião e que a gente não percebe no dia a dia e nem aqui da indústria coreiro calçadista, eu às vezes levava a um costume. O costume, quer dizer, ninguém imaginava que era o costume, né? Que aquela mão de obra suada, transpirando até a alma, fazendo uma força louca e um trabalho. Uma vez teve uma freira que foi, ela depois me disse que não tinha dormido 2 noites. Eu disse, mas por que não dormiu, irmã? Eu disse, por que, irmã? Por que a senhora não dormiu? Eu disse, pode ver aquele trabalho, eu vou valorizar o meu sapato. Eu vou valorizar o meu sapato até o fim da minha vida. Eu disse, mas não deixe de comprar outro. Não pode faltar no dia de chuva. E eu sei que depois ficavam subgrupos que visitavam no outro turno, visitavam, por exemplo, as indústrias, que tinha muitas das indústrias, depois muitas se transformaram em grandes e se deslocaram ou para Farroupilha ou para Parobé, outras indústrias se formaram, houve a transformação, mas a gente viu também, observou, à medida que havia crises, como a mão de obra ia ficando já, vamos dizer, em vilas de malocas e o espaço se modificando e aquele espaço sem uma infraestrutura necessária. Nós visitamos a TANAC, onde nós vimos praticamente na área rural quase uma mão de obra escrava, quer dizer, com determinadas características. Procuramos depois chamar atenção, pedir a eles, e foi muito interessante, porque nas conclusões alunos fizeram e eu encaminhei para eles e depois eles me deram retorno disso aí, retorno de que eles tinham tomado providências e que realmente tinha melhorado as condições dos operários, quer dizer, a gente pensou muitas vezes em modificar um pouco o nosso espaço. Agora, vamos ver, quando chegou no curso de Geografia, já no final, por exemplo, já existia Geografia Perceptível e aquelas turmas que fizeram Geografia do Rio Grande do Sul. Eu sempre comecei pelo espaço próprio, espaço onde a pessoa mora. Então, tinha aluno que morava em Belém Velho. A senhora sabe onde é Belém Velho? Eu sei primeiro. Belém Velho, ela disse, Belém Velho é o interior de Porto Alegre. É o interior de Porto Alegre. Eu sei, já fui lá muitas vezes. Eu conheço. E, então, quer dizer, todos fizeram a explicação do seu espaço. E é tão atual eu me lembrar disso hoje, que um dos problemas básicos existentes sempre era a infraestrutura, era o acesso, era os transportes. Problema que hoje está avolumado, né? Problema que era identificado na origem e muitas vezes a gente falou e muitas vezes a gente tratou. Agora, quer dizer, eu sempre considerei importante, e sempre o curso de Geografia, ele passou por fases, diminuía o número de alunos e depois fechou, depois foi reaberto com um projeto de que eu participei e nós fizemos todo um levantamento das necessidades e, na verdade, o que acontecia é que na área aqui, que era a 2ª Delegacia de Educação, faltavam, era 57 dos professores de Geografia não tinham estudado Geografia.
Isso é gravíssimo e é um ponto que eu considero importantíssimo, porque eu acho que a educação geográfica, o conhecimento do próprio espaço, o conhecimento do espaço humano, o conhecimento do espaço mundial, a gente observa quando há cataclismas, quando há problemas amplos, quer dizer, por exemplo, quando houve o cataclisma lá no Rio de Janeiro este ano, o deslizamento de terras, aquele problema todo, quer dizer, aquele problema geógrafos do IBGE tinham chamado a atenção desde a década de 70. E na década de 70, eu fiz um curso no Rio de Janeiro e nós trabalhamos na Serra do Mar. Durante 10 dias nós trabalhamos na Serra do Mar e o professor principal, geomorfólogo, ele disse, essas áreas não podem ser ocupadas. E, para a minha surpresa, 2006, quando foram chamados prefeitos de Petrópolis, de Teresópolis, de Nova Friburgo, para uma reunião dessa natureza, só compareceu um subprefeito. Aquilo não interessava em relação ao problema que estava iminente de acontecer e que aconteceu este ano. Outros aspectos, quer dizer, não precisamos ir ao Rio de Janeiro, mas podemos ficar aqui no Vale do Rio dos Sinos, quer dizer, quando a gente visitou os costumes, a gente chamou a atenção para o aspecto de depositarem aquele material todo, junto com, quer dizer, os taninos no rio, e o cheiro que havia e que os peixes iam morrer. Como nós vemos, aconteceu aquela mortandade há poucos anos de peixe no Vale do Rio dos Sinos, por motivo de dejetos de produtos químicos no Vale do Rio dos Sinos. Quer dizer, é importante a educação, vamos dizer, geográfica, é importante a educação geográfica, ambiental, e também a gente pode ir para outros lugares. Quando a gente vê as imagens do Tietê em São Paulo, aquela área de geografia humana, todo o embasamento científico, vamos dizer, da climatologia, a climatologia, que não é simplesmente os aspectos de tempo, quer dizer, a gente ouve confusão entre tempo e clima, muitas vezes, o tempo é hoje, o clima é aquela situação sequencial que muda através do tempo, inclusive, por uma série de fatores. Então, quer dizer, o que eu acho importante é que, de certa forma, quer dizer que quem não tem curso de geografia não aceite lecionar geografia. E que procure curso de geografia quem quer lecionar geografia. Eu acho que essa é a mensagem principal que eu gostaria de deixar. Agora, como recordação do tempo que eu estive aqui, eu fui convidada pela professora Beatriz e acompanhei no trabalho não só os padres jesuítas, não só os daqui, como da sociologia também, e sempre foi um ambiente muito cordial. Não quer dizer que não houvesse diferenças, havia, não quer dizer que não houvesse discussões, havia, se não há discussões, não há crescimento também, se não há diferenças também, fica todo mundo igual, né? Não é isso. É que é um ambiente de crescimento, e é um ambiente de pluralismo, e é um ambiente de interdisciplinaridade, e é um ambiente em que a gente tem que reconstruir sempre, tem que pensar sempre de novo, tem que repensar aquilo que já fez, tem que, vamos dizer, eu não trago aqui, vamos dizer, lembrança para dizer eu fiz melhor ou fiz pior, eu trago apenas a ideia de que até vocês podem fazer melhor, mas procurem fazer com harmonia, aceitando as diferenças, aceitando as dificuldades, mas buscando em outros campos também aquilo que venha complementar o conhecimento de vocês.
Eu acho que é isso, mas eu me coloco à disposição para o que quiser. Antes de qualquer pergunta, a Helga já está inscrita de novo. Por favor, a palavra é Helga. Não, a Neide botou o dedo na moleira. Eu fiz o curso de História e Geografia juntos na URGS. Né? E quando por efeito da malfadada reforma universitária, 61. A lei de base da educação nacional. Separaram História da Geografia, botaram Geografia com a Geologia, nós reclamamos. Porque eu não entendi. Eu entendia que eu não podia lecionar História sem um conhecimento geográfico. Né? Então, isso, é o espaço. né? Então, eu fecho nesse ponto absolutamente com a Neide. Mas eu teria uma outra questão que é tangencial a alguma coisa que a Neide colocou. Quando eu vim para cá, em 65, os nossos primeiros alunos eram praticamente... Eu ainda tenho os trabalhos deles, de 65. Eu guardei. Estou lá no meu... Não, graças a Deus é aqui. Não, aí depois que meus filhos casaram, daí eu pude usar o quarto deles, né, para isso. Mas é interessante ver a diferença do perfil dos alunos que a gente recebeu naquela época e que recebe hoje. Porque eu me lembro, a primeira turma que eu lecionei História do Brasil Colonial, era uma turma de professores, a maioria, eu podia dizer 99%, eram de professores que vieram à Faculdade de Filosofia para complementar o seu conhecimento. E olha, apesar, era uma coisa impressionante, apesar de lecionarem, portanto estarem profissionalmente ocupados, o que essa turma produzia era de tirar o chapéu. Não é? Então, era um perfil diferente do aluno que eu comecei a receber mais tarde, que eu recebo na URGS, e às vezes eu tenho vontade de perguntar o que tu está fazendo aqui. Eu não leciono mais, afinal de contas, estou com 79 anos, eu acho que eu posso pendurar as chuteiras. Eu dou meus cursos, etc., vou dar um agora, não é? Mas é muito diferente dessa moça, desse moço, que a gente recebe hoje e que pretendem exercer a profissão danada, que é a nossa, né? Mal vista, mal remunerada, e que vem de um substrato, vamos dizer assim, educacional, dependendo da escola, evidentemente, não sabem absolutamente nada. Não leem, se vem a televisão é para, na verdade, botar net, não é? Então, isso é uma coisa, quando eu estava pensando, mas por que eu vou falar? Isso faz tanto tempo. Já saí da Unicinos, não é? Foi em 87 que eu saí, mas eu logo me lembrei desse perfil, não é? Quer dizer, esse perfil muito diferenciado, eu não sei como é hoje aqui, mas a referência que eu tenho na Universidade Federal do Rio Grande do Sul é essa. Quer dizer, é gente moça, mas que não tem aquele entusiasmo que tinham aqueles professores que vieram complementar a sua formação para serem melhores professores. Só isso. Eu acho que uma aspecto existe aí, quer dizer, acontece o seguinte, na época, muitos livros eram até raros. Os livros do IBGE eram os que tinham na biblioteca, uns que eu trazia para a sala de aula, e eram só. Então, quer dizer, se, vamos dizer, na biblioteca, aquele livro não parava. Ele rodava entre os alunos. Né? Agora eles acham que quando tem internet, eles pensam que tem tudo.
Mas não é a mesma coisa de memorizar e tirar e ficar pensando sobre aquilo e repensar, e estudar de novo e olhar o mapa que está ao lado e tudo isso. Quer dizer que isso aí quer dizer, nessa parte também de mapas, de recursos, de tudo isso, eu acho que também, eu sempre disse que a universidade, tudo que foi solicitado, ela procurava oferecer, né? Sempre procurava oferecer. Às vezes eram mapas raros, que até quando eu ia ao IBGE e fazia curso, etc., eu trazia aqueles mapas e usava. Mas, quer dizer, muita coisa. Hoje, a gente acha que tem acesso a tudo. E pensa que tem acesso a tudo. E ao pensar que tem acesso a tudo, às vezes fica no nada. Às vezes acha que dispondo de pouquinho tempo para aquilo, faz tudo. E não é bem assim. Quer dizer, o parar para pensar, o refletir, o repensar aquilo é muito importante. Quer dizer, nós tínhamos alunos que tinham uma situação boa financeira e tínhamos alunos que tinham dificuldade muito grande também. Dificuldade financeira muito grande. Eu me lembro de uma aluna que disse, eu só posso estudar depois que todo mundo na casa vai dormir. Eu posso estudar. Porque não tem espaço para estudar. Então, existia esse problema existia, mas, quer dizer, a gente buscava dar um jeito para emprestar um livro, ou para conseguir mais um volume daquele livro, ou dizer que tinha na biblioteca, ou qualquer coisa dessa natureza, e a gente sentia que havia um crescimento. Não sem problemas. O processo faz parte da humanidade. E existir problemas de crescimento e tudo isso fazem parte também da humanidade. Bom, eu fui aluna da professora e eu acho que eu peguei a fase já de transição, porque eu fui uma aluna trabalhadora, um trabalhador diferente daquele da professora Elba pegou, que era um trabalhador que tinha uma formação, né? Me lembro da professora Elba de estar desempregada de novo, foi no auge das greves, eu estava metida sindicalista, não tanto quanto o Lula, mas está pobre, porque eu perdi o emprego. E eu queria podia fazer um gancho ali com a questão a época que a Unicino iniciou a expansão dela era uma época que a elite chegava à universidade, uma certa elite, e hoje tem um pouco o ônus da popularização, que houve uma popularização sem a qualidade ainda, mas eu acho que nós estamos num período de transição que vai ter que se ajustar, que é a expansão com a qualidade. Hoje ainda a gente não conseguiu chegar a esse ponto. Então eu queria fazer essa observação aí. No segundo grau que a gente tem. Sim, é isso. É a massificação, mas sem qualidade. O ônus que a gente ainda não encontrou equilíbrio ali. Eu estava ouvindo uma fala do professor Guazelli sobre 61, eles estavam falando. Ele estava procurando lá no quadro. O conhecimento que aquele homem, assim, né? Geral, não um conhecimento da área específica, falando um conhecimento geral, que hoje é muito que nos falta, um conhecimento geral, mais do que o específico. Aí também entra outra coisa, né? Depende muito do núcleo familiar. O Guazelli, por exemplo, tem um pai que era absolutamente estudioso, tem uma biblioteca que era E ele incutiu isso. Quer dizer, Sim, foi a Brasília, recebeu o Gagarin, tinha 9 anos, estava se exibindo, claro. É isso que eu quero dizer. Ele faz muito bem. Entende? Então, essa formação que ele tem em casa é que explica isso aí. Né? Meu filho, quando estudava no Farroupilha, um dia a bibliotecária me chamou. Disse, olha, professor, eu não tenho mais livro para emprestar para o seu filho. Tudo que eu podia emprestar para ele, ele já leu. Eu digo, mas e eu o que compro para ele? Quer dizer, é outra coisa. A gente investia nisso aí
É evidente. Eu fazia isso porque podia. Nem todo mundo pode. Não é isso? Que era um valor, quer dizer, podíamos até abrir mão de um consumismo noutra área para investir nessa área. Era um valor que tinha também. E acho que também com relação a este tempo e estes últimos, exatamente nesses 47 anos da existência do curso de História, tu também tens um crescimento muito grande da área de informática, de tudo. Claro. Que esse aspecto também, né, também, de alguma forma, vai ser facilitado, mas é incorporado muitas vezes de uma forma errada também, né? Claro. Ou parcial, né? Então, Tem uma professora... tem tudo, mas não tem nada de alguma forma. Tem uma professora, o Leonardo da Vinci, lá da minha... Leonardo dele, né? Na zona sul de Porto Alegre. Ela começou a desconfiar que os trabalhos eram muito parecidos. Ela marcava um trabalho de pesquisa, ela foi para a internet, o que os guri faziam? Era a coisa mais fácil. Copiava tudo, anulava tudo. Vai fazer com as tuas palavras, é isso aí. Agora, o que nós estamos vendo com o professorado? Eles têm uma carga horária monumental, mas não tem como ler todos os trabalhos e não dá. A Beatriz contava sempre que a sobrinha dela, numa escola estadual em Porto Alegre, antes da internet, foi encarregada pela professora de História para fazer um trabalho sobre a Revolução Francesa. E ela pegou de uma enciclopédia. Além do verbete da Revolução Francesa, ela foi além, 2 ou outros 3 verbetes. Um trabalho assim deste tamanho, né? Antes mesmo do Ctrl+C, Ctrl+V. E a professora deu 10 para o trabalho. Aí, muito feliz, a sobrinha foi mostrar o trabalho, e a Beatriz foi conferir, tinha a Revolução Praieira, a Revolução tudo junto com a Revolução Francesa. Isso mostra um pouco, assim, isso que a Helga está dizendo, né? O excesso de trabalho, muitas vezes, o fato de não poder ler com toda a atenção, né? Ou hoje o fato do Ctrl+C, Ctrl+V que dominou, né? Totalmente, né? Se tu não tens como controlar essa cópia, A Revolução Praieira não pode. claro, juntar com a Revolução Francesa, claro. Foi esse professor que pegou e não se importou? As cópias já existiam na época da enciclopédia, então, viu? Perguntas, pessoal? Tinha colega de professor que vendia as provas? Eu só queria fazer uma amarração aqui, pessoal, com a saída da Helga, que foi, além de toda a questão do começo do doutorado, o mestrado lá, e as especializações também que eu fiz lá também. Eu fiz a segunda turma, naquela não fui da primeira, eu fiz a segunda turma de História do Rio Grande do Sul. Eu fiz Farroupilha, eu não fiz especialização aqui, aquela de vocês não, a de História Contemporânea eu fiz cursos, eu fazia cursos, todos que estudavam em Porto Alegre, São Leopoldo, onde tivesse eu ia fazer atrás, todo o tempo, se tinha uma folga eu ia, para encontrar esse pessoal, mas quando a Helga se aposentar, foi para a Federal com todas as horas, que era também tempo contínuo, né? Tinha que ir com tempo contínuo. Eu entrei na Federal em 59, sim, não era nascida. Ficou bom assim, Eloy, deixa assim. Legal. O que aconteceu? Depois desse elogio, pode pensar, né? Boa tarde, eu estava bem bonitinha. Duas professoras, a professora Beatriz e a professora Helga, fizeram uma seleção, entre aspas, né? Mas elas deixaram este cargo de trabalhar com História do Brasil e com História do Rio Grande do Sul. As duas professoras tinham sido alunas delas e que estão aqui hoje, uma ao lado da outra aqui, né? Eliane e Heloísa, ficamos responsáveis, dividimos irmãmente as cadeiras da Helga. Então, ela lecionou 23 anos
nós já estamos em 24, né, Eliane? Eu faço 25 esse Faz ano. 25, né? Eu de hoje, mas eu entrei um semestre Faço depois 25 de em ti, né? agosto. E aí, para azar dele, em setembro de 78, eu pego a turma do Paulo Roberto Moreira, meu aluno, e mais o trabalho de conclusão ainda. Adivinhem qual era o tema? Escravidão. Tem uma chance só na vida. Uma chance para acertar. Escravidão, é claro, né? Ele já estava trabalhando no tema. Então, é a coisa que eu mais me orgulho na minha carreira de professora de história. Substituir essa mulher. Já pensou? Vocês já pensaram? Ela contou? Claro, né? E eu quase morri estudando, gente, juro. Eliane, lá, porque a gente também não ia ser daquelas, não, nós vamos mudar o programa agora. Ela deu aquele Seguia a programa, risca, nós seguia a seguimos a risca aquele programa. Mas olha, haja, tá? Mas foi uma maravilha. Te lembra o que meu marido disse pro teu marido lá em casa? Eu me lembro. Quando eu terminei o mestrado, aí já estava na URB, quer dizer, eu fiz o mestrado lá, mas estava terminando aqui. Eu fui entregar o trabalho lá para a Real, na casa dela, fui lá com meu marido, ela mora na Zona Sul, lá naquele lugar especial do lado do Guaíba, lá, né? E aí fomos lá e tal, e a Helga disse para mim assim, tens que ir a congressos de agora em diante, tá? Vocês estão vendo aqui os congressos ali, tens que ir a congressos. O marido da Helga virou pro meu marido, ela não viu, ela continuou conversando comigo e eu no meio dos dois ali, né? E ele disse pro Genido assim, perdeste a mulher. Fazer o quê, né? E eu depois contei pra ela, nos divertimos muito, essa história ficou até hoje, né? Perdeste a mulher. Foi esse o recado que ele deu, ou seja, quase perdeu mesmo, né? As duas estão aí até hoje. Agora nós vamos coroar essa história indo pra Espanha no segundo semestre. Vamos viajar juntas, né? Pra gente poder continuar essa história de perder as mulheres mesmo. Não pode nunca carregar a mala. Claro. Abriram mão disso aí. As malas nós vamos até despachar, né? Pronto. Então, tem a Firley foi das primeiras turmas, né, que a gente teve aqui, e um dia numa prova, depois que terminou a prova e tal, estava lá a Firley, sabe, aquele jeitão, né, sindicalista, como ela disse, botou a mão aqui, tirou um 5, eu achei lá quantas notas era. Eu quero te dizer que eu estava começando, eu não entendi nada do que tu falou até agora nesse grau. Esses índios indo e voltando aqui, eu com aquela coisa platina em Rio Grande do Sul, meu Deus, não entendi nada. Contei até 10 de trás para diante, da frente para trás, digo, bom, vou ter que começar de novo. Foi assim, ó, Cláudia Almir, tá aqui, tá aqui. Viu? Ela te achou. Tu não me dava 5, né? Não me As, dava 5 ainda. as minhas provas eram pequenininhas, né? Mas- 4 colegial máximo. Mas depois ela fez recuperação. Como aluna da Helga, a primeira prova era fundamental. Chegava em aula e dizia, bom, tem 65 nessa aula. Possivelmente no final do semestre vai ter 30, porque 30 já vão rodar agora. E não adianta ir para a URSS, porque lá sou eu que dou aula. Então só restava pro cara e pra URSS, você fala. Ainda mais um pedagogo não matava ela. Mas a primeira prova eu sei até hoje. Sei, ela não deve ter guardado. Eu guardei muito tempo. Aí quando mudei da casa para o apartamento, fui obrigada a me desfazer. Mas a prova estava lá. Raimundo Faoro tinha que fazer. Não, eu Estado não fui, patrimonial. Não, eu ainda fui assim, ó. O contexto das grandes navegações, e aquilo vinha desde o medievo até toda aquela coisa lá, e ela fez, montou a pergunta, o famoso papelzinho, aquele, o bilhetinho, e aí, ponto, e dizia assim, insere Portugal neste contexto. E aí eu pensei, eu vim lá de Santo Antônio da Patrulha, trabalhando aqui de manhã, e eu pensava assim, que será em série? Mas eu não tinha coragem de perguntar. Que será em série? Palavra, gente, palavra. Isso acontece, né? Com todos nós, né? Quantas vezes? Uns perguntam, outros não. E eu pensei, mas eu acho que é isso.
E escrevi a prova, e tal, parará, enfim. Aí a outra pergunta era sobre as bulas intercétera, 1, 2, 3, 4, tem até hoje. Então como é que foi a coisa das bulas papais ali para te dia? Aquela questão, respondi. Na outra semana, a Helga lá dando os itens que tinham caído na prova. Não, aqui tinha que responder isso, aquilo, aquele outro, e eu fui anotando. Isso eu fiz, acertei o infere. Acertei o infere. Inferi direitinho Portugal no contexto e tirei 8,5, quando a nota mais alta foi 9. Eu me lembro disso até hoje. No meu grupo eu passei a ser olhada no Brasil, tipo referência, sabe? Aquele aluno, ela sabe a história do Brasil. Pronto, eu tinha passado. Mas essas alturas também, eu não vou contar na turma do lado. Eu tinha até aprender que história não era um monte de fato e data e era interpretação, foi difícil. Né? Mas então tem várias histórias. Até a moda, elas ficavam paradas nesse tempo que a Neite diz que havia essa conversa, esse pessoal, elas paravam todas lá quando estavam saindo da famosa sala de professores lá, e a moda tinha entrado, tá? As saias muito curtinhas, e depois da saia muito curta, e eu usava, eu tinha 19 anos nesse tempo, né, gente? Claro, né? Não era o corpício de hoje, né? Não tinha jeito. Então, né? E aí ela me olhou e disse assim, e essa saia, se jogar um lenço no chão, tu não junta, porque era um sapato assim e uma saia assim, né? O sapato continua. O sapato continua. O sapato é o mesmo. Quase o mesmo. Eu sou parente daquela freira também. O sapato é alto até hoje. Mas tu não vai usar shortinho agora, aí pra tristeza delas que ficavam falando mal de mim, ali assim na minha frente, eu aí adotei as saias bem compridas no outro semestre. Aí pronto. Era moda, eu usava uma roupa bem comprida, uma saia bem curtinha, e aos 19 eu podia usar, né? Então eu botava um sapatão e uma saia. Pois isso também aconteceu. Ou seja, os professores olham para os alunos, desde aquele tempo, que olham e veem essas coisas e cutucam os alunos também, assim, né? Então, desculpa, eu tinha uma observação. Na verdade, eu queria ouvir um pouquinho dos professores, até por conta dos alunos que estão aqui. A pesquisa, né, que vocês fizeram do doutorado, não era uma coisa muito comum, né, como a professora mesmo falou. Eu acho que é interessante mostrar para eles como é que funcionava isso daí e hoje as oportunidades que eles têm, né? A senhora acompanhou tanto da aula, né, deu aula agora. Eu acho que é importante eles conhecerem um pouco essa trajetória das poucas oportunidades, ou possivelmente menores oportunidades naquela época, e hoje a oportunidade se oferece para os alunos trabalharem com pesquisa. Quando eu entrei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu fui convidada para lecionar em 1959. Eu me formei em 1953 e lecionei em colégio particular, em Porto Alegre, e em 1959 fui convidada e fiz a prova para garantir a minha permanência na Universidade Federal. Bom, naquela época eu já tinha um método. Eu não conseguia lecionar sem pesquisar. Meu marido ficava doido da vida, não é? Eu não tinha tempo para nada. Na época que eu casei, nasceram meus 2 filhos, mas eu comecei a montar minha biblioteca. Quando é que foi que eu desmontei a minha biblioteca? Faz 2 anos. 2 anos. Faz 2 anos. Eu chamei meus alunos, levem o que vocês quiserem. Não fui Só não chamado. pode me dizer. Eu e a Heloísa ainda estamos esperando. Eu não fui chamado. Na verdade, assim, eu ouvi isso, avisei, nós combinamos de ir, não fomos. Não pode? Não pode ir. Viu? Podem ir, ainda tem Podem ir, temos tempo aí. Ainda tem. Eu quero as caixinhas Então de eu papel. comecei a montar a minha biblioteca para começar com pesquisa bibliográfica. E eu tenho diversos alunos aqui que podem... Eu nunca impus meu ponto de vista.
Quando eu dava a minha bibliografia, ia da esquerda mais desvairada até a direita mais maluca. Tá? E escolham qual é a sua posição. Agora me justifique. Entende? Eu digo, olha, não me digo que o Sol é quadrado, que eu quero saber como é que vocês vão justificar isso aí. Então isso aí foi uma norma que eu adotei desde que eu entrei na universidade. E achei necessário fazer o pós-graduação. Pelo meu currículo que eu tinha, a USP não me exigiu fazer o mestrado. Me permitiu entrar diretamente no doutorado. Entrei em 69 e defendi a minha tese em 72. Mas a essa altura do jogo, eu já ia, por ano, não sei a quantos congressos, sempre apresentando trabalho. Eu não entendo, eu ia a um congresso só para ouvir. Eu não leciono mais. Eu vou agora para essas duas, com ela e a professora Maria Medianeira da Universidade Federal de Santa Maria, já está o trabalho pronto. Tá? É que eu vou apresentar. Quer dizer, a pesquisa para mim é absolutamente, é um DNA, entende? Eu não consigo. Bom, era um pouquinho. Mas foi feita a pesquisa aqui. Agora, o que acontece é o seguinte, quando a minha universidade lá, ela abriu a possibilidade de bolsistas, eu formei uma porção. Eu formei uma porção. Um bolsista fez tem uma entrevista com ele sobre essa questão do Oriente. Está muito boa essa. Ele foi meu bolsista. Ele foi meu bolsista. Não é? Então, eu tentei, através da utilização da bolsa de estudos, levar os meus alunos a se preocuparem também com a pesquisa. E todos os meus bolsistas acabaram sendo excelentes professores. Um só, é a coisa mais interessante, ele fez concurso para a Universidade da Paraíba do Sul, passou tranquilo, estava fazendo mestrado, sob a minha orientação, um dia ele chegou para mim, não quero ser professor universitário, eu quero ser professor de segundo grau. E lá se foi ele para o bom conselho. Feliz da vida ele está, de bom, é uma opção dele. Para que ele precisa ser professor da universidade? Não é isso? Então eu tenho a ilusão de que eu formei uma turma muito boa de ex-alunos que se destacaram. Eu tenho aluno em tudo quanto é universidade desse Brasil, e eles corresponderam a isso que eu lancei para eles. Vamos pesquisar. Meus bolsistas pesquisavam, e essa pesquisa eles utilizavam em sala de aula. Muitas dessas pesquisas acabaram sendo tema de mestrado e até de doutorado, não há? Porque eu nunca entendi que a docência pode ser dissociada da pesquisa. Quer dizer, uma coisa é inerente à outra. Isso é que eu posso te responder. O que eu tenho que responder por telefone para raio que os parta, aqueles caras da mídia, em vez deles fazerem pesquisa, eles vêm te perguntar. Não é? Porque é muito mais fácil. Aí depois o espaço do jornal não dá para tudo que eles te perguntarem, eles começam a cortar. E aí o artigo fica sem pé e cabeça. Não dou mais entrevista. Resolvi o problema. Mas
Eu tenho a impressão que o dia que eu morrer, meus filhos vão ter que botar no caixão, aliás, não vai ser porque eu quero ser cremado, bota junto lá no crematório, bota tudo que eu pesquisei, enorme, né? O currículo é tamanho, bota tudo para ele lá, porque eu não consigo ver a docência sem a pesquisa. E procuro a atualização, porque a história que eu aprendi no colégio, e olha, eu tive 2 bons colégios, estudei no Farroupilha e depois no Rio de Castilho, tive excelentes professores, mas aquilo que eles me ensinaram, hoje a pesquisa já mandou para lá, está no lixo. Então o professor tem que se atualizar, porque senão pode estar dizendo isso. É um problema, né, professora? Ah, mas bota problema. É um problema porque, possivelmente, há anos atrás, a própria profissão de professor era muito mais valorizada, o salário era melhor. Quer dizer, hoje em dia, né, os nossos alunos, ou aqueles que vão para a sala de aula, têm uma situação muito complicada, porque é difícil se atualizar, né? Não, Também acho que você imagina, para te atualizar só em história do Rio Grande do Sul, que ainda é uma história que está para ser escrita, mas aquilo que já foi, só para tu comprar isso aí e ler, não, sabe? Não é... Pouco dinheiro que você ganha, não tem que gastar em livro. A possibilidade é... Eu tinha... Só se não tiver família. É isso que meu pai bancava a coisa, né? E uma vez ele foi para a Alemanha visitar a família, porque ele era imigrante alemão dos pais, e traz o livro do Marx em alemão. E aí me trouxe o Capital em alemão, e eu fui ler em alemão o livro, mas eu tinha 2 traduções que não fechavam. E agora eu estou com o meu autor predileto, que é o Koselleck, não há? O Koselleck tem uma tradução em espanhol que circula. A tradução tem pedaços que é o inverso do que o Koselleck escreveu. É. E saiu uma tradução em português. Não, nosso brasileiro é lá da Universidade Federal Fluminense, se não me engano. E os pedaços difíceis de traduzir, eles tiraram fora. Não, eu leio alemão, tem alemão. Então aí tu tem outro problema. Tu tem outro problema quando tu trabalhas com autores estrangeiros. E se tu não domina a língua, a tua única saída qual é? Pegar a tradução. Aí é uma beleza. É uma maravilha. As besteiras que já estavam. É cruel. Mas eu não sei se eu te respondi o negócio sobre a pesquisa. Heloísa, lá na porta. Temos aqui uma pergunta, por favor. Mais curiosidade. Vocês conviveram no período da ditadura militar dentro de sala de aula, como professor de História e Geografia, com alto grau de criticidade, que sempre teve essas matérias, contato com a filosofia. Como é que era ser professor naquela época, tendo militares sempre estando em cima, acompanhando tudo? Como é que era isso? Como é que você se continha? Olha, eu não me contive. Tu entendeste? Eu estava contando para eles que um dia meu marido foi chamado pelo terceiro exército. E meu marido é despachante, ele para despachar armas, ele tem que passar pelo exército, aeronáutico, pela marinha. Chamaram ele, tinha uma doutora mulher, baixar a bola porque não dá. Ele me disse, depois ele pode dizer porque eu me digo. Mas eles sabiam, e aí está a grande coisa. Eu nunca, isso eu dizia em sala de aula, eu nunca fui marxista, eu nunca encontrei em Marx
uma resposta para as minhas dúvidas como pesquisador. Isso ele sabia. Quem disse para ele só pode ter sido aluno. Não é? E aí eles me deixaram em paz. Mas eu tive colegas, por exemplo, da área de sociologia e de psicologia, que a metade foi católica. Uma parte do curso básico funcionava lá no Colégio Anchieta. E eu tinha turmas lá no Colégio Anchieta. E um dia, 2 alunos que sentavam lá atrás e tal, eles vieram, esperaram o fim da aula e vieram falar comigo. Já viu que nós estamos aqui? São de alunos, eu vejo todos. E eu vi que o problema qual é? Porque naquela época o conceito de desenvolvimento e subdesenvolvimento estavam muito presentes, né? Então nós partimos na disciplina para explicar indicadores de subdesenvolvimento. E eu expliquei, quer dizer, à medida que houve o crescimento das grandes cidades, a metropolização, ela expulsou para periferias uma parte da população de baixa renda ou sem renda, e o problema da favelização no Rio de Janeiro. A gente não falava em comunidade na época, a gente falava em favelização. Favelização no Rio de Janeiro. E expliquei, disse que isso década de 70, gente. Eu disse, olha, atualmente eles já têm, quer dizer, território, já tem policiamento próprio, já tem não sei o que, expliquei tudo como é que estava o problema nas favelas, que eram quase e o problema social. Quer dizer, muita gente que trabalhava lá vinha para a cidade, mas já tinha problemas de segurança para voltar. Tinha que voltar empregadas domésticas, tinha que voltar cedo. E expliquei uma porção de coisas a partir de um trabalho feito por um geógrafo do IBGE, publicado na Revista Brasileira de Geografia. Quer dizer, tudo que foi dito ali seria comprovado cientificamente, não estava dizendo nenhuma coisa que eu tinha percebido de observar, né? E ele foi e disse, a senhora não acha que foi muito fundo nessa história das favelas? Eu disse, não, o artigo que eu me baseei, ele é muito mais profundo que isso que eu passei para você. Pois é, nós representamos aqui o DOI, forte, o não sei o quê, o DOPS aqui, nós representamos o DOPS. A senhora se cuide. A senhora se cuide. Eu tenho todo cuidado de trazer só dados científicos. Então, eu pediria que vocês se cuidassem também, quando levarem o relatório, me mostrarem o relatório, para eu justificar. Aí já não cria problema nenhum. Aí já não cria problema. Né? Já não cria esse tipo de problema. E eu tinha na minha turma também um deputado federal. Hoje? Deputado federal na época. Ele era deputado federal e ia fazer o curso de Direito aqui. E ele vinha nas turmas de segunda e sexta. Quer dizer, ele trabalha 3 dias por semana, naquela época eu trabalhava 3 também. Então, ele vinha sexta, sábado de manhã e segunda ele fazia o curso aqui. E era deputado federal em Brasília. E ele participava muito, perguntava muito e tal, e coisa e tal. Um dia ele chegou para mim e disse, a senhora sabe que os meus colegas deputados me perguntaram como é que vai lá de EPB? A professorinha de EPB, como é que vai? A professorinha de EPB, como é que vai? E disse, olha,
todo um trabalho que eu apresentei aí em relação à estrutura agrária foi baseada nas aulas da professorinha de EPB. Então eu vou muito bem, eu aumentei o meu conhecimento muito. Agora, quer dizer, tinha a opção de aspectos ao mesmo tempo, né? Quer dizer que os outros achavam que eu estava atrelada a uma situação e que não ia fazer nem dar nenhuma visão crítica da realidade brasileira. Então, a nossa visão era uma visão crítica da realidade brasileira. E já os que fiscalizavam, as turmas que tinha, noutras eu não percebia se tinha, não sabia. Às vezes eu perguntava para o professor Ullmann, ele também não respondia, então ficava no mesmo, né? Então, acontece o seguinte, não era isso. Agora, quer dizer que, na verdade, existia o DOPS fiscalizava, existia essa fiscalização, existia também, na mesma época eu tive a direção de uma escola estadual, aí na escola estadual era bem pior, os alunos do Grêmio de Alunos, estudando Grêmio Estudantil, eles começavam a fazer as reuniões e não sei o que, às vezes já me telefonavam da secretaria, me telefonavam perguntando que reunião era aquela, o que estavam fazendo, por quê, e eles estavam com vontade de transferir os alunos para outra escola, porque ali eles estavam movimentando muito. Eu disse, não, eles não me perturbam, porque as reuniões deles são as reuniões deles, eles não me perturbam, eu acho que eles têm que ter determinado pensamento, então eles têm que formar uma visão crítica também. Eles não estão me perturbando aqui. E é isso. Agora, claro que existia o DOPS. Agora no Júlio de Castilhos que era mais acentuado. Porque no Júlio de Castilhos o pipoqueiro era do DOPS. Ele era vestido de pipoqueiro, mas era do DOPS. E ele anotava o que os alunos tinham dito ali e levava. Mas o aluno é inconsequente, quer dizer, um aluno vai trocar ideias ali. Claro que tinha os que faziam a movimentação, né? Tinha o Brito, que fazia uma liderança toda. Tem uma porção de deputados federais aí que foram mesmo, que faziam uma movimentação enorme, quer dizer, que faziam movimentação mesmo. Movimentação assim. Tinha uma sala de aula que era no fundo do corredor, e um dia nós estávamos na sala de aula e os alunos puseram a bomba na toalete que era do lado. E estourou tudo. E os alunos aqui, eles disseram, nós vamos pular a janela. Eu digo, não. Vocês vão ficar sentados ou vão se deitar. Mas isso aí é bomba lá e vai parar. E nós não vamos sair daqui enquanto não acalmar lá fora. Nós vamos deixar a sala acalmada, a sala parada. Ou na sexta-feira, que vinha um Brizola na frente do colégio e fazia o comício da sexta-feira, toda sexta-feira tinha a palestra do Brizola. Então, ele já vinha às 9h30, das 9h30 em diante, para a gente segurar o aluno da sala de aula, era muito difícil, e ele fazia um discurso lá, então levava todos os alunos para lá. Mas, quer dizer, o DOPS sabia que os que iam eram os de esquerda, né? Então, lá às vezes tinha bomba, tinha isso, tinha aquilo, né? Eu digo, olha, quem está na aula está calmo e tranquilo. Agora, quem está lá fora, então, o diretor não suspendeu a aula, então eu estou dando aula. Então era assim, quer dizer, a gente tinha que fazer, quer dizer, que tinha que estar na corda bamba, de certa forma, nos diferentes ambientes de trabalhar. Agora, era difícil. Na Secretaria de Educação, por exemplo, o coronel que tratava da Secretaria de Educação, uma vez, Mauro da Costa Rodrigues, uma reunião de diretores, eram só 18 escolas de segundo grau, né? Só 18. Então, a reunião com os 18 diretores. Ele disse, como é que o diretor do Júlio de Castilhos não sabe quantos usam droga no seu escola? E as escolas lá de Belo Horizonte têm um número exato. Aqui nessa escola, 100 usam droga.
Aí eu levantei o braço e disse, olha, e o senhor não desconfia dessa estatística, que sempre termina com 2 zeros? O senhor não desconfia? Eu prefiro o diretor do Júlio de Castilhos, que diz que não sabe, do que o diretor dessas escolas que bota 300, bota 150, põe um número redondinho assim e não sabe, também não sabe. Quer dizer, é muito difícil a gente localizar. Eu digo, nós localizamos e os serviços que existem na escola com pouco número de pessoal que mandam, eles localizam alguns problemas dessa natureza que nós orientamos para determinados serviços especializados, que nós orientamos para o serviço de orientação educacional, orientamos para serviço médico, mas não... Bom, no dia seguinte eu fui chamada à delegacia de educação e eu deveria ficar mais quieta nas reuniões diretores de escola. Porque afinal ele era coronel. Eu digo, não, eu sou diretor. Quem está lá perto dos alunos sou eu, não é ele. Não é o coronel que está perto dos alunos. Sou eu que estou lá perto. E tem coisas assim que são aberrações. O que ele reclamou do diretor do Júlio? Que ele não punha 150 alunos drogados, 200 alunos drogados. Quando as escolas de Belo Horizonte, que também é um número semelhante às nossas, do segundo grau, colocavam um número exato. Então, quer dizer, tem experiências educacionais de vários tipos nessa época, né? Até relativamente na Unicinos era mais tranquilo, vou dizer assim, do que nas escolas de segundo grau. Era bem mais tranquilo. Que foi? Não pensei em votar. Porque teve ressonância, teve eco. Eu tinha um aluno do DOPS na sala de aula e aí ele me disse que era. E eles tinham que fazer um trabalho para mim. E eu disse, ai professora, me diga qual é o trabalho que a senhora me diga, olha, eu quero um trabalho sobre a ANL em 35-36, Aliança Nacional Libertadora. Mas onde é que eu vou achar? Não, mas é ficha dos caras. Vai lá. Fiz ele à Biblioteca do Universo do Rio de Janeiro. E ele me trouxe uma documentação que nunca foi publicada. Eu estou com ela, né? Essa é daquela casa assim, tudo vocês podem levar, mas essa não. A única pessoa que leu foi o Elza Trindade. Mas era assim, a gente tinha que conviver com eles, tá? O que vai fazer? Eu tinha aluno que era do DOPS, mas também tinha aluno que era pesado da esquerda, né? O que eu vou fazer? Então, tu não pode adivinhar qual é a ideologia que eles defendem. Mas na universidade tu tinha que saber como é que tu te mexia para não dar um estrago maior. Eu tive como aluno não apenas o Brito, ex-governador, mas uma das grandes lideranças do PT hoje na Assembleia Legislativa. Como a gente discutia quem é o presidente do PT hoje? Exato. Paulo Conte. Até hoje. Até hoje fazia as reuniões dele, à parte, em salas, que nem a direção da universidade sabia. Ele fazia reuniões da extrema esquerda na sala. Naquela época, ele ainda gaguejava. Ela
já sabia tudo. Sim, agora naquela época ele ainda gaguejava. E acontece o seguinte, depois quando ele foi candidato a primeira vez, aquele dia eu vinha de ônibus e voltava com um colega que vinha de tarde para a noite. Eu vim, estava na fila e veio o Raul Ponte. O professor, porque não sei o quê, porque tu és minha colega, TPP, porque não sei o quê, não sei o que mais. Quando chegou na aula, só nos perguntar, a senhora é do PT, né, professor? Eu disse, não. Eu disse, mas como que a senhora estava num papo firme? Eu digo, não, uma coisa é a pessoa, outra coisa é o meu pensamento político. Quer dizer, eu trato bem. Não vou destratar o Raul Ponte, porque ele veio conversar comigo, não tem uma coisa é uma coisa. Então, é isso aí. Mas, não sei o que a gente colaborou, mas tem sempre algumas coisas. Em todo caso, eu coloquei aqui um pensamento que nós colocamos na o segundo projeto do curso de geografia do Saramago, que é o seguinte: a viagem não acaba nunca, só os viajantes acabam. Mesmo estes podem prolongar-se em memória, em lembrança e narrativa. Quando o viajante se sentou na areia da praia e disse, não há mais que ver, sabia que não era assim. O fim de uma viagem é apenas o começo de outra. É preciso ver o que não foi visto, ver outra vez o que se viu já, ver na primavera o que se vira no verão, ver de dia o que se viu de noite, com sol onde primeiramente a chuva caía, ver a seara verde, o fruto maduro, a pedra que mudou de lugar, a sombra que aqui não estava. É preciso voltar aos passos que foram dados para os repetir e para traçar caminhos novos. Eu acho que o principal é traçar caminhos novos. Ao lado deles, é preciso recomeçar a viagem, sempre. O viajante volta já. Bom, cabe a mim dizer para vocês que foi um começo de viagem maravilhoso. Curso de História, os 47 anos, parabéns. Obrigado, parabéns por ter participado. Muito obrigada pela trajetória de vocês aqui conosco. Pessoal, muito obrigada. Estamos de aniversário. Cidade pelo aniversário. É verdade. Oi, a Priscila apareceu. Amanhã é tarde.